Olá, meu nome é Marcos. Moro no centro-oeste de Minas Gerais em um município chamado Itaúna. Relutei em dizer o nome da cidade, pois esse caso é muito famoso aqui na região e até hoje afeta a minha família e também vai afetar você que ouve esse relato. Nasci filho de fazendeiro criador de gado e não éramos ricos, mas tínhamos uma vida financeira equilibrada. No ano de 1982, eu nasci e vivi toda a minha vida na fazenda. Eu tive uma vida muito feliz. Claro que o meu pai exigia muito de mim, então eu tive que trabalhar duro na fazenda para conseguir ter dinheiro para se divertir com os amigos. E consequentemente eu estudei e me formei. E no ano de 2001, eu me casei com uma moça muito linda chamada Lena. Namoramos 4 anos e quando nos casamos a cidade inteira parou para ver o nosso casamento. Parecia um casamento de filme romântico. Eu ganhei do meu pai um pequeno sítio na região sul e me formei para veterinário. E assim eu fui trabalhar com o meu pai. Tive 2 filhas, a Carol, a mais velha, e Priscila, a mais nova. O sítio ficava em uma região muito calma e tranquila, além de muito bonita. Eu vivia no paraíso e não tinha vontade de morar na cidade grande. Mas em 2002, o meu pai veio a falecer. Então eu fui morar na fazenda grande junto com a minha mãe e a minha família. No ano de 2004, a minha mãe veio a falecer de um ataque cardíaco. Eu fiquei arrasado com o ocorrido, porque eu era muito apegado a ela. Mas com o tempo, eu consegui prosseguir com a vida. Todas as terras que eram do meu pai haviam passado para minha mãe e após o seu falecimento veio a me pertencer. Tínhamos uma vida maravilhosa, até uma tragédia que mudou a nossa vida para sempre. No ano de 2012, Carol tinha 10 anos e Priscila apenas 6. As duas eram meu tesouro, o meu bem de maior valor. E como morávamos muito longe da cidade, eu sempre levava as minhas filhas para a escola de carro. Porém, havia uma van escolar da prefeitura que passava em frente à fazenda todos os dias para pegar os filhos dos funcionários e as pessoas que moravam na região. Era um lugar pacato, sem roubos e sem crimes. Existiam alguns avistamentos de onças na região, pois ao lado da fazenda tinha uma densa floresta protegida pelo IBAMA, e sempre haviam guardas florestais na área protegendo a região, e era proibido a caça. E quem fosse pego fazendo isso seria preso, e responderia um grande processo, pois matar ilegalmente animais no Brasil dá mais cadeia do que matar um ser humano. Bem, tudo aconteceu no ano de 2012, o ano que a minha vida virou um inferno. O ano em que eu mudei os meus pensamentos e a minha cabeça, e até hoje eu não sou mais o mesmo. Em 24 de junho desse mesmo ano, as minhas filhas se arrumavam para ir para o colégio, porém, o meu carro não pegou devido ao frio intenso e inesperado chegado nessa época do ano. Eu tentei de todas as formas, mas ele não funcionou. A picape D20 que me pertencia estava fora da cidade fazendo trabalhos de entregas. Então, eu não tive outra opção, a não ser as minhas filhas irem de van para a escola. Van que a prefeitura fornecia para os alunos. E essa foi a pior escolha da minha vida. E se eu soubesse, eu não teria deixado as minhas filhas irem à escola naquele maldito dia. Bem, levei elas até a saída da fazenda que dava para a grande rodovia e elas ficaram esperando a van em um banco feito para esse fim. Bem, eu estava muito atarefado e já estava dando o horário da van passar. Elas, percebendo a minha inquietação, olhando as horas no relógio de pulso a todo momento, elas insistiram que eu fosse embora e que as deixassem ali, pois nada de mal aconteceria. E de fato,
O lugar é pacato e muito seguro, e também perto de casa, e a minha filha mais velha era muito responsável. E quando eu conto essa história, eu me desespero por me sentir culpado. Bem, havia chegado a tarde e eu fui buscá-las na escola, pois o meu carro havia voltado a funcionar. Então, chegando na cidade, eu fui até o portão da escola. Porém, as minhas filhas não saíram no horário determinado. Então perguntei à moça que ficava no portão da escola onde estavam as minhas filhas. E a mesma, muito assustada, falou que as minhas filhas não haviam aparecido na escola naquele dia. Na hora que eu ouvi isso, eu tremia de medo e pavor, pois havia as deixado em frente à saída da fazenda onde a van passava. Voltei desesperadamente para a fazenda e, chegando em casa, eu perguntei para minha esposa sobre as meninas, e ela já desesperou também. Haviam 3 funcionários trabalhando comigo. Eu os chamei e fomos atrás das meninas. Vasculhamos todas as redondezas da fazenda e nada. O único lugar que não tínhamos procurado foi na floresta, que era protegida pelo Ibama. Entramos na floresta e logo no início vimos um rastro de sangue. E nesse momento eu me desesperei. E na hora eu fiquei cego de pavor e de medo, pois logo mais à frente eu encontrei a Carol despedaçada, desmembrada, faltando algumas partes. E mais na frente eu encontrei a minha caçula da mesma maneira. Eu desmaiei na hora e só acordei 2 horas depois no hospital. Eu queria muito que fosse um pesadelo, mas não era. Era tudo real. E não existe coisa mais dolorosa na vida do que perder os seus filhos, ainda mais daquela maneira. Eu quase fiquei louco de ver as minhas filhas naquela situação. Fiquei desorientado e sem direção. As autoridades constataram que foi uma onça que fez aquilo com as meninas. E minha esposa e eu estávamos desesperados, chegando à beira da loucura. E naquele dia a minha vida acabou. A minha esposa me abandonou dizendo que a culpa foi toda minha. Ela voltou a morar com seus pais e em seguida nos divorciamos. Fiquei 15 dias trancado dentro de casa, sem motivação para viver. E todo dia eu pensava em besteira, pensava em dar cabo na minha vida. Então carreguei o revólver e, para tomar coragem, eu tomei uma garrafa inteira de corote. Adormeci com o revólver na mão. E então eu tive um sonho com meu pai. Ele dizia que a minha hora não havia chegado, pois logo eu descobriria toda a verdade. Acordei com aquilo na cabeça e desisti por hora daquele pensamento sombrio que me afligia. Até que um certo dia, eu recebi a visita de um antigo amigo do meu pai, o mesmo se chamava Osório. Ele foi capataz do meu pai, mas estava aposentado já fazia 10 anos. Ele me disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Marquinhos, onça não ataca de dia e muito menos faz aquilo que fez com as meninas. Onça não faz isso com animal e muito menos com gente. Não tem fundamento a onça ter feito aquilo. Eu tenho uma larga experiência nessa região. Conheço cada pedaço da mata e floresta e sei bem do que estou falando. Mas o que o senhor quer dizer com isso, Osório? Se não foi uma onça que fez aquilo com as minhas filhas, o que pode ter sido então? Perguntei. Marcos, existe muita coisa nesse mundo que você não imagina. O que fez aquilo com as suas filhas, fez por vingança. Eu vou te contar uma história que vai chamar a sua atenção e vai esclarecer essa sua cabeça. E nós dois vamos adentrar essa floresta e buscar por vingança. O seu pai foi um homem nobre, um bom homem. Ele levava a vida com muito trabalho e muita dedicação. Trabalhava sol a sol para conseguir o que você tem hoje. Mas mesmo assim, ele sendo um bom homem, ele fez muitos inimigos por causa de inveja. Em 1977, houve um caso de uma criatura que estava matando os gados dos fazendeiros da região
e atacou principalmente a fazenda do seu pai. Juntamos vários homens, capatazes, vaqueiros e peões. Enfim, caçamos esse animal por quase 30 dias, até que então encontramos uma casa no meio da floresta, e nessa casa moravam 3 irmãos. E ao redor dessa casa haviam vários bois, cabras e outros animais mortos, e esses animais eram de nossa fazenda. Bem, já era em torno de 18 horas, estava escurecendo, então derrubamos a porta daquela casa, e lá dentro tinha 3 homens maltrapilhos e muito sujos. Os homens estavam nervosos, eles pegaram facas e facões e gritavam conosco para irmos embora. Porém, estávamos com espingardas apontadas para eles e eles nada poderiam fazer. Então, eles começaram a se jogarem no chão e se contorceram de modo assustador. Esses homens gritavam de dor e de ódio, e subitamente começou a crescer pelos em seus corpos e presas enormes saíam de suas bocas. O seu pai olhou para nós e disse que eles eram as criaturas que estavam atacando as nossas fazendas. Nós não iríamos esperar aquilo se transformar por completo, pois tínhamos total certeza que se aqueles homens se transformassem, eu não estaria aqui hoje te contando essa história. O seu pai apontou a escopeta calibre 12 para um deles e, sem pensar 2 vezes, atirou bem na cabeça do safado. E o tiro explodiu seus miolos. E os demais homens e eu atiramos no segundo homem, o qual já estava perto de completar a transformação. Atingimos ele no peito e no rosto. E quanto ao terceiro homem, o mais alto deles acabou se transformando por completo. Recarreguei rapidamente a espingarda para atirar, porém ele foi mais rápido e com um só golpe, ele arrancou a cabeça de um dos peões. Pulou a janela e fugiu pela mata adentro, entrando na floresta. Nós mandamos 2 daquelas coisas para o inferno, porém uma conseguiu escapar e ao longe ele urrava e gritava, dizendo com uma voz grave e assustadora que iria se vingar de nós. As 2 feras abatidas logo voltaram a ser os homens que eram antes, e depois daquele dia nunca mais tivemos notícia daquele homem que escapou, e pensamos que talvez ele fugiu da região, pois ele nunca mais voltou para se vingar do seu pai. Mas como seu pai já está morto, ele veio se vingar de você, tirando aquilo que você mais ama, a sua família. Fiquei muito assustado com essa história do seu Osório, mas acreditei no homem, pois ele era um senhor idôneo e muito sério, não era homem de mentira. Ele disse que me ajudaria a se vingar daquela fera, e eu não tinha mais nada a perder, pois havia perdido as minhas filhas e a minha esposa me abandonou. Então não me restava mais nada. O meu coração estava cheio de ódio e de raiva, e eu precisava me vingar do culpado que fez aquilo com as minhas filhas. O meu pai e os seus amigos mataram 2 das feras, e a que ficou veio buscar vingança em mim, que até então nem sabia da sua existência. Eu fui até Belo Horizonte, e lá na Praça 7 eu encontrei um amigo, e consegui comprar várias armas, uma Magnum, 2 submetralhadoras MP-90, um rifle MP-40 e uma espingarda calibre 12, o mesmo modelo que o meu pai usou para matar uma das feras. Peguei as armas com um comandante da polícia que era muito amigo do meu pai, pois o meu pai já havia cedido as nossas terras para os seus homens acampar rente à mata e também usarem nossa fazenda para um comando de operação e reagrupamento para uma missão florestal, que na época, como eu era criança, eu não entendia bem do que se tratava. Hoje eu sei que era para caçar aquelas bestas infernais. E quando o comandante Carlos ficou sabendo da morte das minhas filhas, ele ficou muito furioso e se dispôs a caçar a criatura com o seu grupo de força tática.
Agradeci pela ajuda, mas expliquei que eu precisava fazer isso com as minhas próprias mãos. Então ele me forneceu esse armamento pesado, disse que sentia muito e me fez prometer que eu daria cabo naquela maldita fera. E eu prometi a ele. Me preparei durante 3 meses, acompanhado do seu Osório. Eu estava disposto a vingar a minha família. O seu Osório me orientou a esperar a chegada da grande lua, ou seja, a super lua cheia, pois era nessa época que a criatura gostava de atacar. Eu perguntei ao seu Osório como esse demônio atacou as minhas filhas durante o dia, e ele me disse que essa fera era o próprio demônio, e aquilo poderia sim se transformar a hora que quisesse, pois pelo pacto que ele fez com o diabo, ele se tornaria algo maligno com uma força muito além dos lobisomens comuns. Essas criaturas pactuadas são conhecidas como canes do inferno. Eles se assemelham muito a lobisomens, porém são maiores e o seu coração é puro ódio. São capazes de matar até mesmo a própria família, pois não têm ressentimentos. Nós não estávamos enfrentando um animal comum. Aquilo era o bicho vindo das profundezas do inferno, ou seja, o próprio cão do inferno. Saímos em uma noite que era lua cheia, e o seu Osório me falou que a fera viria atrás de nós. Aquela criatura queria vingar a morte dos irmãos, e como já havia feito isso com as minhas filhas, agora queria dar cabo na minha vida. Porque na verdade quem matou seus irmãos não fui eu, e sim o meu pai, o seu Osório, e outros capatazes. E um deles morreu para a fera, e o outro havia falecido há alguns anos. O seu Osório disse: "Pois é, filho, nós estamos lidando com algo surreal. Eu já fiquei frente a frente com essa fera, eu sei bem o que eu estou falando. Mas agora ele está muito mais forte. Ele fez o pacto com o diabo e esperou todo esse tempo para se fortalecer. Eu estudei muito sobre os canes e me preparei a vida toda para esse momento. Mas tem outro detalhe que eu não mencionei a você. É que com o passar dos anos, um cane fica muito mais poderoso. E a essa altura, esse cane deve derrubar brincando uns 7 a 8 lobisomens. Essa criatura não vai ficar sossegada até nos matar, e infelizmente essa é a realidade. Mas nós temos motivos pessoais para enfrentar essa coisa e estamos preparados para matar ou morrer." No dia seguinte, fizemos algumas armadilhas ao redor da fazenda. Um cigano chamado Emanuel nos ajudou. Ele preparou um pó branco misturado com sal e fez um círculo em volta da casa. A criatura dentro do círculo enfraqueceria. E ele também fez uma mistura com flor de lobo para camuflar o nosso cheiro. Benzeu as munições para não errarmos os tiros. E também montamos algumas armadilhas boca de lobo camufladas entre as folhas no chão. Funciona como uma ratoeira, mas é bem diferente. Também deixamos uma linha de pesca e sinos pendurados que chamariam a nossa atenção quando a criatura se aproximasse. Uma fera sabe a hora certa de atacar, e o seu Osório disse que a fera era inteligente e ela pode estar nos observando e nos ouvindo, e provavelmente sabe que estamos planejando caçá-la. A noite logo chegou, e sem dúvida seria a noite mais longa da minha vida, e durante 3 horas nós ficamos na frente da casa da fazenda esperando o momento certo para atacar. Então ouvimos ao longe um urro muito alto vindo da floresta. Provavelmente a criatura pisou em alguma das armadilhas camufladas, e isso o deixou com mais ódio e decidido a nos matar. Correu um calafrio na minha espinha, senti o meu coração bater acelerado, e todos os animais da fazenda ficaram alvoroçados. Eu tinha uma cadela pastor alemã muito valente,
e quando ela ouviu aqueles urros da criatura, ela se escondeu e começou a grunhir, pois até a minha cachorra sentiu que iríamos enfrentar algo tenebroso. Em seguida ouvimos algo pesado correndo vindo da mata e logo havia tocado as armadilhas. Ficamos em alerta e de repente apareceu uma silhueta negra e muito grande. O seu Osório automaticamente apontou com o cano da espingarda na direção da silhueta, dizendo que a fera havia ultrapassado a cerca, e gritou o seguinte: "Prepara, porque agora a gente vai enfrentar algo inimaginável, que vai assombrar os nossos sonhos para o resto de nossas vidas. Isso é, se sobrevivermos." E nesse momento, o cheiro de carniça podre tomou conta do ambiente. Era um cheiro insuportável. Eu comecei a ouvir passos pesados vindo em minha direção. Eu senti um calafrio tão grande na minha espinha que eu nunca pensei que sentiria algo assim toda a minha vida. Mas me lembrei das minhas queridas filhas que aquele maldito demônio matou cruelmente, acabando com a minha vida e destruindo tudo o que eu tinha de mais precioso. Muitas pessoas não acreditam no mal, acham que é folclore, mas se um dia tiverem um encontro com esse cane, mudarão os seus pensamentos, igual mudei o meu. O diabo existe e ele está sobre a terra fazendo mal. A coisa não demorou muito para vir até nós, e aquilo veio sorrateiramente pela escuridão, e com um único salto, ele subiu em cima do telhado da casa da fazenda. O telhado não suportou, e parte dele veio abaixo. Mas a criatura muito rápida, ela pulou para outra parte mais resistente do telhado. Eu saí no terreiro com a submetralhadora, atirando na silhueta da criatura. Ele se movimentava muito rápido de um lado para o outro, e acredito que eu não tenha acertado nenhum tiro. Aquela fera fez isso propositalmente, somente para me fazer desperdiçar a munição. Fui até o fundo da casa para ver se via alguma coisa. Peguei a espingarda, e nesse momento a criatura saltou do telhado, caindo atrás de mim. E de repente eu fiquei frente a frente com o assassino da minha família. O seu Osório surpreendeu aquela besta e deu um tiro de calibre 12 na criatura, acertando 2 disparos em suas costas. A fera, com os olhos vermelhos e com mais ou menos 2,5 metros de altura, se pôs de pé como uma pessoa, olhou para o seu Osório com os olhos de raiva e de ódio. A coisa que se movia como o vento era muito rápida e sagaz, e com muita rapidez, deu um golpe no seu Osório, o jogando muito longe, e eu rapidamente dei um tiro de 12 nas costas da criatura, e o segundo tiro o jogou a alguns metros à frente com um impacto, e esse segundo tiro fez um pedaço de suas costas voar. E eu pensei que já estava tudo acabado, mas a fera foi se levantando aos poucos, e como eu não teria tempo suficiente para recarregar a espingarda, eu puxei a pistola da cintura, mas a fera foi mais rápida e me acertou um golpe, me fazendo cair atordoado vários metros à frente. A minha arma caiu longe. Eu pensei que seria o meu fim. A fera rosnava como um cão. Estava prestes a esmagar a minha cabeça com seu enorme pé. Mas em um ato desesperado e surpreendente, a minha cadela pastora alemã, ela pulou em suas costas, e devido aos ferimentos, a fera sentia muita dor. Então eu puxei a minha faca tática do coldre e a cravei na barriga da criatura. O tempo que a criatura levou para se livrar da minha cadela e também da faca foi o tempo que eu levei para pegar o meu revólver 38 e descarregar na criatura. Acertei todos os tiros naquela fera maldita. A criatura deu um grito de dor que doeu os meus ouvidos, e pelo visto, todos aqueles disparos causaram muitos danos à criatura. Aquela coisa então cambaleou e caiu de joelhos. Eu me levantei, fui até a sua direção, fiquei frente a frente com a fera assassina
Recarreguei a 12 e falei: esse tiro é pelas minhas filhas. Seu maldito, assuma que você as matou, que arrancou os olhos delas. A fera, que eu achei que estava agonizando, ela me deu uma patada nos pés, me derrubando, e aquilo pulou em cima de mim, quase esmagando o meu corpo com o seu peso. O seu Osório havia se recuperado. Ele recarregou o revólver e deu mais 6 tiros na criatura. Mas ainda assim, aquilo pareceu não fazer dano na fera. E quando eu achei que seria o meu fim, eu escuto um barulho de tiro de rifle e logo vejo a fera com a pata no pescoço. O tiro havia acertado em cheio o seu pescoço, fazendo a fera sufocar. E isso foi tempo suficiente para pegar a minha 12 e explodir a cabeça da fera de vez. Finalmente acabou. A fera estava derrotada, mas graças ao tiro de rifle, que até então eu não sabia quem era o atirador. Em seguida apareceu a pessoa que deu o tiro misterioso de rifle. Era Ivete, uma amiga do comandante Carlos. Ele a pediu que ela fosse até a minha fazenda e nos observar, pois sabia que eu precisaria de ajuda, e ela ficou escondida em cima de um galpão, onde se colocava os fenos, a uns 200 metros de onde estávamos. Ela ficou lá o tempo todo com o rifle apontado para a fera, só esperando o momento certo para atirar. Agradeci muito a Ivete. Ela também disse que a bala estava envenenada, e mesmo se a fera conseguisse escapar, não duraria muito tempo viva. E quando eu voltei a minha atenção para a criatura, eu olhei a sua fisionomia e vi que aquele homem era um dos meus capatazes. Ou seja, o inimigo estava perto de mim o tempo todo e sabia dos meus planos, assim como o seu Osório disse. E como as minhas filhas confiavam nele, isso acabou as tornando um alvo fácil. Mas aquele maldito covarde não contava que Ivete nos ajudaria, pois o tiro que ela deu de rifle foi fundamental para que eu exterminasse a fera. A criatura conhecia todos os meus passos, e isso fazia sentido do porquê a minha cadela tinha medo dele, sendo que nada a intimidava. Por pouco, eu não me tornei outra de suas vítimas. Em seguida eu sentei e chorei muito, pois as minhas filhas estavam vingadas. O seu Osório estava muito machucado, pois o golpe que ele levou da fera quebrou seu braço esquerdo e uma das suas pernas. Mas ele estava bem e sobreviveu. Já a minha cadela não teve nenhum dano. E se não fosse o feitiço do cigano para enfraquecer aquele demônio, eu digo que bala nenhuma nesse mundo o derrubaria. E digo a todos que às vezes o inimigo está no nosso meio, coletando informações sobre nós, e os piores inimigos são aqueles que se fingem de amigos. O comandante Carlos e os seus homens limparam toda a bagunça e queimaram o corpo do maldito. Eu vendi a fazenda e fui embora de Minas, e hoje eu moro na cidade de Serra, no Espírito Santo. Sou comerciante e tenho um pequeno negócio onde consigo sobreviver de fachada, pois 2 anos depois do ocorrido, eu recebi uma visita do comandante Carlos. O mesmo estava acompanhado de 2 outros homens que pareciam terem muito conceito no exército. Eles eram do Descob e me convidaram para adentrar no programa de treinamento secreto e fazer parte da organização. E obviamente eu aceitei, pois estava determinado a matar qualquer cane do inferno que eu encontrasse em minha frente, e até mesmo lobisomens de Sina. A minha história parece um filme de terror, mas é real. Vocês nem imaginam o tanto de pessoas que somem sem deixar vestígios, onde as autoridades não podem explicar os seus paradeiros. Hoje eu sou um homem mudado. Eu me casei novamente e tenho uma nova família. Mas o que eu sei é que a vingança não resolve o problema e não ajuda em nada. Eu não confio em mais ninguém, nem na minha esposa e nem em meus empregados, pois assim como a minha ex-esposa me largou,
essa nova também pode fazer o mesmo. E quanto aos meus empregados, eles podem guardar alguma mágoa de mim e depois querer se vingar em quem não tem nada a ver. Queria dar um conselho a todos vocês. Sejam felizes, não importam a condição financeira e também não importa a orientação sexual que vocês tenham. Amem e protejam as suas famílias e seus amigos. Assim como eu tive um grande amigo que foi o seu Osório. Boa noite. Havia muitas histórias de bichos que corriam tarde da noite nos engenhos pernambucanos, afastados das luzes da cidade. Esses bichos botavam tanto pavor nos moradores que as pessoas mudavam seus hábitos e horários para evitar um possível encontro com um chupador de sangue, meio homem, meio bicho, cuja natureza era demasiadamente medonha e muito sinistra. Essa história é sobre uma tia-avó minha que morava no engenho Campo Alegre. Bem, a minha bisavó, a dona Rosina, no município de Scala, ela tinha que caminhar cerca de 10 horas em estrada, magiadas por canaviais e às vezes pequenos vilarejos até chegar em seu destino. E essa distância não espanta, visto que no passado era costume rotineiro pessoas realizarem longas caminhadas que duravam até dias inteiros para visitar familiares em outros municípios vizinhos. E após visitar a minha sogra, normalmente essa minha tia saía bem cedo na manhã seguinte, o que lhe garantia chegar a Campo Alegre ainda tardinha. No entanto, em certa ocasião, ela se descuidou da hora e deixou a casa da minha bisavó somente ao meio-dia. E apesar de estar receosa com o andar das horas, ela queria mesmo retornar para sua casa e deixou de lado a sua apreensão, embora soubesse que mesmo a passos largos só chegaria em casa após as 10 horas da noite. Naquela época, não havia tanta violência e a minha tia, diga-se de passagem, bastante corajosa, não teria tido seu coração afligido se não fosse pela tenebrosa notícia sobre um bicho que andava atacando animais nos engenhos ao longo do seu caminho. A estrada era de terra e parecia se estender infinitamente por entre canaviais, matas fechadas e raros vilarejos. E já havia escurecido e passado das 11 horas da noite, mas faltava ainda mais de 1 hora de caminhada até a sua casa, que ficava em um sítio bem afastado do engenho. E apesar do medo, a noite estava bastante iluminada pela lua, e nenhuma criatura havia lhe cruzado o caminho, quando ao subir o morro, ela percebeu um vulto escuro e muito grande se locomovendo logo abaixo. E nesse instante, o seu coração disparou completamente, pois ela sabia que só havia cana de açúcar em sua volta, e seja qual direção tomasse, ela ainda estava a mais de 1 hora de qualquer alma viva.
Ela criou coragem e reduziu seu caminho, esperando que aquela criatura desaparecesse ao longe, no meio do breu. E quando não mais viu qualquer sinal de criatura, ela apertou o passo e finalmente chegou em casa. Ela encontrou seu marido, que a recebeu desesperado, relatando que não fazia nem meia hora que o tal bicho, que corria por aquelas bandas, acabava de passar urrando alto, bem em frente à sua casa. Boa noite. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou contar foi algo que o meu tio nos contou. E por mais estranho e fantasioso que isso pareça, ele jura que é verdade, e do jeito que eu conheço ele, eu acredito. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família, e os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que iria aumentar o rebanho de gado. Ele precisava de mais pasto para isso e resolveu derrubar uma área florestada da fazenda que ele achou que daria um bom pasto. Então, ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro, ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar a área, e eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo fazer o trabalho deles. E depois de um tempo, eles voltaram para lá e viram que o fogo tinha se apagado. Eles acharam estranho, então colocaram fogo novamente e foram embora. E mais tarde, quando voltaram, o fogo estava apagado de novo. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo gracinha, e então resolveram fazer uma busca na mata. Eles deram uma volta, mas não acharam ninguém. Então colocaram fogo no mato e dessa vez ficaram um tempo lá, para ver se alguém aparecia por ali. Mas depois de um tempo, o fogo se apagou sozinho. Eles acharam isso muito estranho, então colocaram fogo de novo no mato e depois de um tempo o fogo apagou novamente. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Então, ele resolveu que ia cortar as árvores com motosserra, pois ele é bem teimoso e não estava a fim de desistir tão fácil. Mas como já estava tarde, ele decidiu deixar para o dia seguinte. De noite, ele estava na sede da fazenda e resolveu ficar na varanda enquanto fumava. E lá fora, a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa. E não tinha muita iluminação, o que deixava a fazenda muito escura. E um bom tempo depois, ele resolveu entrar e fazer outra coisa, quando ele viu alguma coisa se mexendo em frente da casa. E lá adiante, ainda envolto na escuridão, só dava para ver o movimento e não dava para ver o que era. O meu tio pensa sempre no pior e é meio esquentado e já foi furioso querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento e já estava completamente cercado pela escuridão, mas os olhos dele foram se acostumando com a pouca luz e já conseguia dar uma olhada em volta. Então, ele viu alguma coisa se mexendo um pouco a alguns metros do lado dele. Ele saiu correndo achando que era alguém. E quando ele chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto da sua vida. E ele falou que sentiu o coração subir para a garganta. O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e tinha mais de 2 metros de altura, entre 2,5 metros a 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos.
O rosto não tinha boca ou nariz, e só 2 olhos, e não tinha cabelo e orelhas. E também a cabeça era um pouco desproporcional ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquele tamanho. Os dedos eram finos e longos também, e parecia só ter 4 dedos em cada mão. Bem, ele não conseguiu ver direito, mas também disse que a criatura tinha uma pele enrugada, como se fosse uma casca podre de árvore. Bem, mas ele não tem certeza quanto à pele, pois não tinha luz direito. E depois que ele viu a criatura, a primeira reação que ele teve foi tentar sair correndo. Mas ele não conseguia se mexer, e ele não sabe se era de tanto medo, ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre ele. Então, a coisa deu um passo na direção dele, e ficou a uns 2 metros de distância, e então falou para ele numa voz quase sussurrante que parecia o vento, e mesmo sem ter boca. Ele fala que parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça dele. Deixe a minha floresta em paz, e se você tentar destruir ela de novo, eu vou fazer o mesmo com você. E então, a criatura saiu correndo, mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tinha visto correndo, e pareceu que mergulhava no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, ou se ela caiu, ou o que fez. Mas ele não quis ficar lá para descobrir, e ele só saiu correndo na direção da sede da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iam mais transformar a floresta em pasto. E depois, ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nenhum buraco no chão. Até hoje, ele evita aquela floresta, e ninguém da fazenda gosta de passar perto também. E um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e não liga muito para a ecologia e preservação das matas. E se alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia, com certeza a sua história era real. Boa noite. Boa noite, me chamo Alice, e o que trago aqui não é um relato. Porém, são vários fatos sobrenaturais ocorridos em minha vida desde a infância até os dias atuais. O primeiro fato ocorreu no ano de 1990. Eu tinha 9 anos e havia acabado de me mudar para a minha nova casa, que ficava na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais. Pela primeira vez em 3 anos, a minha família e eu estávamos contentes por onde estávamos morando. E então, arrumamos e nos aconchegamos bem depressa. Depois de 4 meses que nós estávamos na casa, eu comecei a ver uma fumaça branca atravessar o nosso corredor. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito assustada. E falei para a minha mãe o que tinha visto. E depois de um tempo, eu comecei a ver aquilo atravessar o corredor com muita frequência. Então, eu pensei que não estava lá para me machucar. E eu não fiquei mais com medo daquilo. Um dia, a minha mãe e o meu pai admitiram que viram a fumaça também. E nenhum de nós estávamos com medo. E todos decidimos que deveria ser algum espírito bom, que não iria nos machucar. E então, nós começamos a chamar esse espírito de a Mulher de Branco. Bem, após 9 meses de eu começar a ver aquela mulher de branco, eu também comecei a ver uma figura escura atravessar o corredor bem devagar. E numa noite, para o meu terror, ele entrou no meu quarto. Eu não conseguia me mexer e nem gritar. E só fiquei ali com os olhos arregalados, vendo aquela figura escura se aproximando de mim. Mas de repente,
a mulher de branco apareceu e levou a figura escura junto com ela. E depois desse incidente, eu nunca mais vi a figura escura novamente. Bem, poderia ser a mulher de branco a nossa protetora? Ou poderia ela ter me salvado de alguma coisa maligna? Ultimamente, eu tenho visto uma pequena figura escura parecida. E muitas outras coisas paranormais aconteceram nessa casa. Mas para o relato não ficar gigante, eu pularei para os fatos principais. Em 1995, quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com um tumor intracraniano, também conhecido como angiofibroma. E durante a minha estadia no hospital, eu me perguntava com frequência por que eu? Ou será que aquilo iria me matar? Não era nada bom. A cirurgia veio e foi, e eu me recuperei bem. E com a ocasional dor de cabeça, me lembrando do que eu passei. Bem, pouco antes da minha cirurgia, os eventos paranormais haviam parado um pouco. Mas depois da cirurgia, eu fui amaldiçoada com ocorrências que pareciam pesadelos e estranhos barulhos. A noite em que tudo começou foi como uma outra noite qualquer. Eu estava dormindo e então acordei de repente com o som de alguém batendo palmas. Eu olhei para o relógio antes de qualquer coisa e era cerca de 3:30 da manhã. Então eu olhei pela escuridão do meu quarto e vi uma figura. Era uma mulher alta. Ela estava andando de um lado para o outro e batendo palmas. Eu gritei o mais forte que eu podia, enquanto tentava alcançar um interruptor da luz. E quando eu olhei de volta, com o quarto já iluminado, ela já não estava mais lá. Na época desse ocorrido, nós morávamos em uma casa no interior paulista. E essa nova casa nunca havia tido histórias de assombração ou algo parecido. Porém, algumas outras coisas aconteceram cerca de 10 meses depois. E foi aí que algo pior aconteceu. Era cerca de 4 da manhã e faltavam umas 3 horas para a escola. Eu estava acordada e então eu ouvi um som que parecia ser um animal grande ou algo assim gritando do lado de fora da minha janela. E aquilo parecia muito o som que um lobisomem faz nos filmes de terror. Eu fiquei tão assustada que eu não conseguia me mexer. E eu estava paralisada de medo. E no segundo que o grito parou, eu pulei da cama e corri para o quarto dos meus pais, onde eu acordei a minha mãe e falei o que tinha acontecido. Ela falou que eu já estava velha demais para aquilo. Bem, eu concordei plenamente e falei que eu não estava imaginando nada. Então a minha mãe se levantou e buscou o cachorro na cozinha. Ela abriu a porta e deixou o cachorro sair. E depois de uns 5 minutos, ele voltou correndo para dentro de casa, assustado com alguma coisa. E foi aí que eu falei isso para minha mãe. Mãe, eu estou falando a verdade. Eu ouvi algo estranho lá fora e o cachorro voltou assustado. Tem alguma coisa lá fora. Ela só suspirou e falou que eu estava imaginando coisa. E assim ela voltou para a cama. Bem, eu nunca contei mais nada do que aconteceu para ela. Às vezes eu me pergunto coisas como: será que eu estou alucinada com essas coisas? Ou será que estou ficando louca? Será que o tumor e a cirurgia afetaram alguma coisa na minha cabeça? Eu acho que eu nunca saberei as respostas para essas perguntas. Mas o tumor não explica o fato do cachorro ter ficado com medo naquela madrugada. Talvez o que estivesse lá fora fosse de fato um lobisomem. Bem, em 1999, quando eu terminei o colegial,
eu passei a me enturmar com o grupo de amigos do colégio, que assim como eu, eram ex-alunos, e nós sempre saímos em busca de aventuras pela cidade. Um pouco antes da alvorada, eu e os meus amigos estávamos no carro, dirigindo numa estrada local, indo apanhar alguns cogumelos em um terreno na entrada da cidade. 5 minutos antes de chegarmos no local, estávamos numa curva brusca que te faz olhar em um prado mais adiante. E nesse prado, nós vimos 2 olhos vermelhos brilhantes. E todos nós olhamos enquanto passávamos, e vimos o que parecia ser uma silhueta nas sombras, como a silhueta da morte. Aquela caveira com o robe preto e a foice na mão esquerda. E quando aquilo saiu do campo de visão, nós trememos como se um espírito tivesse passado por nós. Então perguntamos: "Você viu o que eu vi?", não acreditando no que tínhamos visto. Eu sugeri que voltássemos depois que tivéssemos feito a nossa colheita, para ver o que era. Ali não tinha nenhum animal, forma ou nada que tivesse aquela silhueta. Desde então, eu tenho visto aquilo naquele mesmo lugar e no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. O que me faz imaginar se a morte não está nos dando um aviso sobre uma possível morte por comer cogumelos venenosos. O último fato sobrenatural que eu vou relatar não ocorreu comigo, porém ocorreu com a minha avó materna. Mas mesmo assim essa história é de tirar o fôlego. Não é muito comprida, mas é completamente real, assim como tudo o que relatei até aqui. E isso aconteceu na casa da minha avó e foi testemunhado por outras pessoas da minha família. Isso aconteceu por volta de 1972. A minha avó estava dormindo no quarto dela, quando ela foi acordada bem devagar com um brilho de luz muito clara. Ela foi abrindo os olhos bem devagar e foi conseguindo distinguir a forma de um homem, mas não conseguia ver o seu rosto. Só conseguia ver que ele estava com uma blusa de flanela e uma calça preta. Ele estava segurando uma vela. Vela essa que era de onde a luz estava vindo. A minha tia tinha 11 anos e estava dormindo com a minha avó. E também estava vendo a mesma coisa. Um pouco depois, o homem foi desaparecendo e a luz ficando mais fraca, até que tudo ficou no escuro novamente. Depois de um tempo, elas foram dormir. Porém, isso aconteceu mais algumas noites. E então aquele homem desapareceu e não voltou mais. Porém, 5 meses depois, a minha avó estava cochilando no quarto dela, quando a minha tia foi acordá-la. A cama dela estava rodeada de velas pretas flutuando no ar. E ela ficou completamente desnorteada. E depois de uns 20 segundos, ela viu o guardião da luz, como elas o chamavam, mas a cabeça dele estava cercada por uma escuridão, como se tivesse uma nuvem negra em volta dela. E a minha tia ouviu aquele guardião dizer: "Cuide dela, ou eu cuidarei." E essa foi a última vez que elas viram aquela criatura maligna que fazia os seus ossos gelarem. Depois de um tempo, as velas desapareceram e a minha avó acordou completamente ensopada de suor frio. Bem, esses são os relatos paranormais que ocorreram na minha família. Boa noite.